Tá com raiva de mim? De toda essa situação. Por que que, sabe, tem que ser assim, sabe? Tipo, que droga, cara. O que que a gente tá fazendo de errado? A gente não tá fazendo nada de errado, a vida é assim. Você tá vendo algum ser humano atualmente, hoje em dia, que tá se sentindo bem, 100% bem? 100% bem, não, mas as pessoas cumprem as coisas que elas se propõem com profissionalidade. Todas as pessoas fazem isso? Não é uma ilusão a gente achar que todas as pessoas fazem isso? As pessoas que a gente acha que dá conta de muitas coisas, será que elas realmente estão dando conta de muitas coisas? Ou será que elas não estão dando conta de nada, mas elas são obrigadas a terem que sustentar tudo aquilo que às vezes nem elas mais querem fazer? E onde que a gente é diferente disso? Que privilégio que a gente tem? Não é só uma ilusão que a gente acha de privilégio. A gente não tem privilégio nenhum. Para mim tá tudo ligado, as cartas que estão na mesa com todo o processo. Se tá sendo desafiador gravar esse vídeo, imagina como que vai ser desafiador passar por essa semana. Não tem como dizer que isso é um problema nosso, que a gente se sente dessa forma, que por que nós somos assim. Porque senão a gente tá só em nós, no micro ali. Sendo que isso é uma parada global. Geral se sentindo mal, geral se sentindo pressionado, geral se sentindo culpado. Porque queria estar fazendo mais e às vezes não consegue fazer mais. A questão é, no meio de tudo isso que a gente está sentindo, que está todo mundo sentindo, no meio disso tudo que tá para vir nessa semana, como a gente escolhe se posicionar? E não é sobre ser forte o tempo inteiro, não é sobre vestir uma armadura e achar que não sente nada. Que é exatamente por causa disso que a humanidade tá como tá. A gente não acolhe os sentimentos, a gente não sabe como expressar os sentimentos, a gente expressa os sentimentos de forma errada. A gente expressa a nossa dor fazendo o outro sentir dor. É sobre falar da realidade. O que essa semana pede pra gente tomar cuidado? Com a impulsividade para não ferir? Não ferir o outro, não ferir a nós mesmos? Isso aqui não vibra na torre? Mas também vibra na estrela. Porque é a visão privilegiada do topo da torre, onde a pessoa consegue ter esperança. Esperança é o que a gente tem que ter. Esperança. Que é exatamente o que o Sandman fala para derrotar a Lúcifer na série. Foi a única coisa que Lúcifer não conseguiu matar. A esperança é o que faz a gente se manter firme em tempos difíceis. Em momentos que a gente sente que não sabe o que fazer. E se a gente não tiver esperança mais, que as coisas vão mudar? Vendo todo o caos que está acontecendo, vendo um monte de tragédia, vendo um monte de treta, as pessoas, a forma como falam, a forma como agem, a forma como a gente está agindo e está falando. Quantas pessoas estão tendo esse impulso aqui? E por esse impulso estão se machucando ou machucando as outras pessoas? Mas e se essas pessoas não tiverem esperança em si mesmas de que elas podem fazer melhor? Como as coisas estariam? Uma onda de suicídio. Uma onda de pessoas se sentindo dessa forma, se sentindo culpadas, se sentindo pressionadas, se sentindo agredidas, se sentindo um monte de coisa, sem esperança. Se você chegou nisso daqui sem esperança, você realmente enfia a faca no coração. E quantas pessoas, por causa dessa dor aqui, ó, porque alguém causou essa dor na pessoa, se ela não tem esperança
ela mata alguém por causa da dor que ela está sentindo. A gente tem que tirar uma força da onde a gente não tem. Todos os dias para poder sobreviver na Terra. Não conheço ninguém, não conheço, não tenho, falando de mim, não tenho relatos, nem conhecimento de ninguém que me diga que está vivendo uma vida plena nessa era que a gente está vivendo. Não sei nem se os seres celestiais estão tendo uma plenitude. Então o que que nos resta? Nos resta esperança. Esperança de que vai valer a pena todo o nosso esforço. Esperança de que a gente está fazendo o nosso melhor. Esperanças de que é só uma fase, mas que tudo isso vai melhorar. Que a gente está indo no topo de um extremo de crueldade do fim do mundo, do fim dos tempos, para que as coisas melhorem, porque se a gente não tiver esperança, a gente não tem mais nada. Faz sentido para você? Faz, mas acho que é melhor você trazer a mensagem, porque eu não tô conseguindo. Começa aí, eu dou um jeito de desenvolver. Eu sinto que a gente já está trazendo uma mensagem. E que nem sempre ela vai sair perfeita e dentro dos padrões. Que nem sempre precisa ter um roteiro e uma estrutura. Às vezes a gente vai precisar improvisar. Às vezes a gente vai precisar ter só esperança. Talvez a esperança disso tudo para levar até as pessoas seja as pessoas verem que somos pessoas reais. A gente sempre bota isso, deixa isso bem claro nos nossos vídeos. E mesmo a gente tendo consciência disso, às vezes nós mesmos esquecemos disso e nos sentimos mal por sentar aqui e, por exemplo, não estar com a mesma energia dos vídeos passados, de estar se divertindo, de estar dando risada, de estar fazendo tudo bem estruturado, porque se sai daquele roteiro é como se já não tivesse bom o que a gente está fazendo. Isso é um vídeo de oraculismo, a gente está orientando as pessoas. E como a gente As pessoas orienta? vêm buscar orientação, elas não vêm buscar mais confusão. Mas não é confusão. A gente mostrar que dentro da fragilidade a gente consegue olhar para as cartas do tarô e encontrar luz e sabedoria para os momentos turbulentos e não só para quando tá bem? Porque senão a gente também se ilude, a gente também se engana. De achar que tem uma pessoa ali na internet que, independente dos problemas, tá firme, tá forte, tá fazendo. Alguém que tem uma empresa e tá conseguindo sustentar tudo isso firme, forte, pleno. A gente cria essas ilusões fora também. A gente está vivendo numa era que a gente não pode demonstrar fragilidade de forma alguma, porque demonstrar fragilidade é você abaixar sua guarda para ser atacado. A gente tem uma mensagem para passar. A gente tem uma mensagem de que talvez essa não seja uma semana tão fácil. Mas que se a gente tiver esperança em dias melhores, esses dias melhores chegarão.
de que o que a gente tem que ter nesse momento é cuidado com as nossas impulsividades, dando início a esse vídeo e podendo falar com as pessoas sobre aquilo que é real. O nosso arcano guia dessa semana é o 3 de espadas. É esse arcano aqui. E esse não é um arcano fácil. Nem difícil. Ele é desafiador. E como que a gente olha para esse arcano? Falando sobre o estudo, né, do tarô, o estudo das cartas, o que que é essa carta 3 de espadas ela fala? Dentre muitas coisas, ela fala sobre desmascarar nossas verdadeiras facetas e mostrar pra gente o que de fato a gente não sabe e o que de fato a gente precisa reconhecer e descobrir através da nossa própria experiência, sem a gente se sentir inconsolado mesmo e inconformado até a gente encontrar uma resposta adequada que transforme a nossa forma de pensar. Então, Fala também das nossas fragilidades, fala sobre a gente se sentir frustrado. Acho que frustração é uma das principais palavras que essa carta traz pra gente. A gente querer, às vezes, ver as coisas de uma outra perspectiva, mas não conseguir. Querer direcionar uma situação de uma maneira, mas não ter sucesso. Então ela mexe muito numa questão de perfeccionismo, numa questão de uma artificialidade também, né, que são essas máscaras que a gente coloca. Então, é uma máscara que revela a verdadeira natureza humana, assim. A gente está falando do caminho da integração. Então, a gente está falando de integridade. E falar de integridade é sem excluir nada. Íntegro é aquilo que não se exclui nada. Então, só alegria também não é integridade, só tristeza não é integridade. Integridade é quando você consegue, entre os dois extremos e os dois opostos de toda a dualidade da vida, encontrar uma síntese, encontrar um caminho do meio, encontrar o que a gente chama de solução. Por isso que essa carta também é chamada de carta da cura. Na prática, significa uma semana extremamente sensível, com riscos de processos emocionais serem desencadeados, principalmente com palavras, que a gente está falando do naipe de espadas. Então é um arcano que diz que antes da gente chegar nessa conclusão, não é nem um extremo, nem o outro. Né? Não é nem sobre o efeito de um extremo, nem sobre o efeito do outro. É encontrar uma neutralidade no meio disso tudo. Por isso que, às vezes, essa carta, no caso nesse tarô aqui, ela está branca, mas ela traz as nuvens cinzas. E o cinza, por mais que ele possa falar em vários momentos de pensamento nublado, o cinza também é conhecido como a cor da neutralidade, porque ele é a união do branco com o preto. Então ele fala sobre a gente conseguir equilibrar esses dois opostos dentro da gente e desbloquear um poder dentro da gente. Então, na semana passada, para quem assistiu e para quem não assistiu, recomendo muito que assista o vídeo da semana passada, porque ele é extremamente importante para complementar tudo aquilo que a gente está trazendo nesse momento. Então, para quem assistiu, o nosso arcano de conselho da semana passada foi o que a gente até brincou, né, sobre colocar o pau na mesa. Então, esse foi o arcano de conselho. Mas essa semana, ele saiu do conselho e ele veio para o desafio. Então, o que que isso significa, ele estando nesse momento como desafio? Bom, principalmente por ser um ás de paus, isso é uma carta que está conectada a um impulso vital primordial, uma carta que vai falar de explosões. Explosões de todos os tipos de sentimento, mas principalmente os sentimentos associados ao elemento raio, ao elemento fogo, que no caso é a raiva. O elemento raiva. Pode ser um elemento, gente. E a chama violenta, né? É um arcano de teste muito forte, né? Porque essa vara agora tá meio que nos desafiando, né?
Muitos dizem que essa vara é, por exemplo, a coluna, representa uma das coisas, a nossa coluna vertebral. E a nossa capacidade de canalizar o impulso desde o chakra básico, desde essa parte mais primitiva, que são esses impulsos instintivos, até o topo da coluna, né? E esse seria o símbolo da vara do mago, né? Que projeta o feitiço, né? Que é quando a gente consegue trazer essa energia, subir até aqui e a partir daqui lançar esse feitiço, assim. E o desafio é o quê? Ou é a gente não deixar essa energia subir, ela já se dissipar aqui no meio e causar destruição, ou a gente não conseguir nem movimentar essa energia, ela ficar totalmente parada. Então, por mais que ela fale de explosão e fale de raiva, ela também vai falar de se sentir impotente. Do outro extremo. Que é aquilo que a gente falou da frustração. Uma coisa de tipo assim, nossa, mas semana passada eu estava sentindo esse ímpeto, semana passada eu estava nessa disposição, estava com clareza e de repente isso some, assim. E aí vem essa sensação muito cruel, né? Uma sensação que é muito humana, mas que é inimiga do processo criativo de todos nós, assim, né? Que é essa sensação de desalento, né? Desconforto. E ela também vai falar pra gente, nesse caso, de que a gente pode estar se cobrando também das coisas que a gente não conseguiu iniciar na semana passada, né? E como que esses dois extremos se conversam, né? Porque essas explosões são seguidas de frustrações, né? Essas explosões de raiva são seguidas dessas frustrações. E essas frustrações acumulam uma energia que leva também a essa explosão. Então, essa coisa de ficar se jogando entre os extremos, sabe? Então, isso meio que significa que na semana passada, a gente estava conversando, que podem ter acontecido situações de pessoas que realmente botaram o pau na mesa, só que de uma forma agressiva e usando essa raiva, né, esse impulso num extremo dele, para ter resolvido questões que precisava de um ponto final, de uma solução ali, só que acabou fazendo de uma forma assim violenta, né, sem ter uma comunicação clara, assertiva, e que acabou gerando em muitas pessoas, né, agora o que acontece aqui, que pode ter gerado em muitas pessoas esse 3 de espadas, assim, né, pessoas que ficaram chateadas e que ficaram feridas com coisas que você pode ter dito, né, e você tá se sentindo meio que culpado, ou pressionado, ou frustrado também por causa disso. Ou pessoas que só engoliram coisas a seco. Então, situações que aconteceram, que passaram, que você não conseguiu tomar nenhuma iniciativa, nada. Você saiu do oposto da raiva, você foi pro outro oposto, assim, de ignorar a situação. E aí você tá remoendo essa parada dentro de você, e ao invés do outro tá com essas espadas afincadas no coração, quem tá com essa espada nesse momento é você. Então, é um processo de que a gente não conseguiu meio que encontrar um equilíbrio, né, dos extremos. Exatamente. E aí, essa semana o que a gente tem aqui como, né, o arcano de conselho, ele deu um pulo, né? Então, a gente saiu do arcano 1, né, o Ás de Paus, pro 2 de Paus. Então, quem vem dessa vez agora como conselho pra gente é o 2 de Paus. O que você diz sobre essa carta como conselho? As cartas número 2, elas carregam o elemento água. Elas são cartas do princípio feminino. E ela é uma carta de contraponto e complemento do Ás de Paus. Então é interessante tanto o Ás de Paus ter saído na semana passada como conselho, quanto ele ter saído como desafio e ela ter saído como conselho. Né? Como se conversasse diretamente com as duas semanas, né? De que talvez a gente já pudesse ter tido essa sagacidade desde a semana passada, quem estava antevendo as coisas, sabe? Quem já estava numa busca de equilíbrio. Pode ter lidado muito melhor com essas situações todas, com essas frustrações todas, e ter encontrado uma saída, não para todas, mas talvez para muitas delas. Mas quem não estava ligado pode ter sofrido bastante. E agora é uma hora de olhar para tudo isso com muita maturidade. E quando eu digo maturidade, eu digo esperança, assim, sabe? Porque esse arcano ele vai trazer para a gente o quê? O elemento água junto com o elemento fogo. Então ele é um arcano alquímico muito forte, né? Ele encontra essas duas energias opostas
e se equilibra, assim. Então, se a gente tem um desequilíbrio do elemento fogo presente ali, né, esse arcano está pedindo para a gente trazer o elemento água, assim. E pedir para trazer o elemento água é trazer o afeto, trazer o carinho, trazer o amor, né? Aqui ele também está falando para a gente experimentar, né, no nosso sistema de tarô, que inclusive estude com a gente, você que está aqui já está estudando, mas estude mais, diz que é a experiência, né, enquanto o fogo fala da transcendência. Então esse arcano ele fala literalmente sobre experimentar a transcendência. É como se ele provocasse a gente e dissesse, olha, você não quer experimentar o que é a iluminação? Você não quer experimentar o que é transcender a condição da mediocridade humana? Como que você vai fazer isso sem você passar pela experiência da frustração? Como que você vai fazer isso sem passar pela experiência do descontrole emocional, de perceber que o seu poder perante as situações tem muito mais a ver com a manutenção da sua presença do que de fato alguma coisa que você possa fazer de concreto, assim. Mas muito mais você ser uma base, ser uma pedra fundamental de algo, né? Você ser o fundamento da esperança, você ser o fundamento do equilíbrio. Muitas das vezes é isso que é pedido pra gente. A gente acha que nossa missão aqui é muito extraordinária, que a gente tem que salvar o mundo. Muitas das vezes a gente aqui no canal, inclusive, né, sofremos dessa síndrome. Por isso podemos falar, né, síndrome de Salvador, isso que fez a gente desenvolver essa escola, isso que fez a gente se aprofundar dentro desse estudo e manter essa esperança também, né? Mas também nos frustrar muitas das vezes, né? Mas essa coisa de não deixar a chama apagar. Sermos aqueles que não vamos deixar a chama apagar. Antes de querer fazer qualquer coisa, nós nos responsabilizarmos para com nós mesmos. Talvez isso seja salvar o planeta. Talvez isso seja muito mais importante do que você iniciar uma ONG. Talvez seja você conseguir recuperar esse eixo. Eu não estou dizendo que você não vai explodir. Eu estou dizendo que mesmo se você explodir, você vai recuperar esse eixo e aí você talvez possa reparar o que você fez. Talvez não seja tão tarde para você curar, né? Isso que você tá trazendo, assim, é muito importante, né? Sobre o fato de que quantas vezes às vezes a gente se perde em querer ajudar o outro, em querer ser o justiceiro do planeta Terra, em querer, sabe, muitas coisas fora, né? E a gente não consegue fazer o principal, que é mudar e transformar o nosso mundo de dentro. Porque a partir do momento que a gente consegue transformar esse mundo interno, o externo também vai se modificando, sabe? A gente vai vendo. E eu digo isso com toda a certeza do meu coração, assim, de todo o estudo que eu venho fazendo na minha vida, sabe? Todas as mudanças que eu escolhi fazer internamente me aproximaram de pessoas que também estavam vivendo coisas parecidas, de situações que eram muito mais agradáveis do que realmente eu queria estar vivenciando, né? Frequentar lugares onde de fato estava em frequência com a minha vibração. Então a gente conseguir transformar a nossa visão de mundo, a nossa percepção das coisas e a nós mesmos, cara, esse é o maior trabalho que a gente tem para fazer aqui na Terra. E através desse trabalho sendo bem feito, aí sim a gente consegue transbordar isso para que chegue até as pessoas que estão à nossa volta também. Porque o processo é inevitável. Se você começa a mudar a sua vida, se você começa a se transformar, você vai ver a mudança nas pessoas à sua volta. Quando você percebe, sua mãe está agindo diferente, sua avó está agindo diferente, o seu professor da escola está agindo diferente, as pessoas começam a mudar também. Então, sempre tudo vai voltar para esse lugar de fazer a mudança aqui, sabe? Porque aqui é real, aqui a gente pode fazer escolhas. A gente não pode fazer escolhas pela vida do outro, porque a gente quer que o outro faça isso. Nem com as nossas filhas a gente consegue fazer isso. A gente pode, no máximo, dar orientações e aconselhamentos, mas no fundo elas vão acabar fazendo o que elas querem fazer, sabe?
Então, é ser o exemplo, é fazer o nosso melhor e nos tornarmos bons espelhos, porque no fundo somos todos espelhos aqui na Terra. Então, que a gente possa estar refletindo coisas agradáveis, coisas positivas, coisas que levam o crescimento até outras pessoas também. E não é sobre ser super-herói, não é sobre fazer tudo perfeito, mas é sobre, em primeiro lugar, conseguir reconhecer principalmente as fragilidades e as fraquezas que a gente também carrega como ser humano. Se você reconhecer os seus próprios erros e você trabalhar para consertar eles, isso já é muita coisa. Eu acho que é bem isso que essa semana vem trazer pra gente, sabe? Se a gente conseguir minimamente vencer esse orgulho, né, que o Age Paus também traz muito essa ideia do pau na mesa que a gente conversou no negativo, esse orgulho do eu não posso errar, eu sou inquebrável, eu não posso errar, né? Então se a gente consegue quebrar esse lugar assim, e a gente percebe que o privilégio não é estar sempre nessa posição de comando e de controle. O privilégio é conseguir transitar entre todas as posições da vida com humildade, conseguir entender que cada experiência é importante de alguma forma para você e que se tem uma inteligência maior que está regendo tudo isso, que é essa esperança, né, que habita o nosso coração, aquilo há de ter um significado mais profundo. Então a gente não pede para aquilo passar, a gente pede entendimento. Compreensão. Compreensão para a gente poder enxergar no nosso próprio erro o erro da humanidade, enxergar no nosso próprio erro o erro da nossa ancestralidade. E enxergando as coisas, o Três de Espadas é muito isso. Enxergando as coisas, podemos curá-las. Enxergando as coisas, podemos entendê-las, compreendê-las. E ao compreendê-las, nós integramos elas. Por isso que antes de pedir qualquer coisa para a espiritualidade, está passando por alguma situação, por algum desafio, antes de você pedir por um milagre, peça por compreensão. Porque às vezes é na compreensão que o seu milagre chega. Que você vai saber exatamente o que você precisa fazer e o que você não precisa fazer para que essa situação ela tenha uma resolução. Ou às vezes você já está vivendo um milagre, só que você está tão destreinado, né? Está tão apegado a várias coisas que te fazem mal, que você não consegue perceber a limpeza que está acontecendo, né? Porque às vezes o que você está vivendo hoje é um milagre de um ancestral seu que não pôde viver o que você está vivendo hoje. Então, quantas pessoas lá atrás oraram e pediram a Deus para viver o que você está vivendo hoje. Então, você já é o milagre de quem veio antes. Com base em tudo isso que a gente falou nesse momento, assim, eu gostaria de contextualizar, né, o que está acontecendo, né, nesse momento. Então, a gente já estamos passando pela influência dessas cartas nessa semana. Então, 5 minutos antes da gente fazer essa gravação, cara, hoje eu só simplesmente queria continuar embaixo do meu cobertor, sabe? Sem precisar fazer caras e bocas e sem precisar de nada, assim, tipo, só queria, tipo, tá frio, só tô cansada, só queria ficar deitada, me deixa assistir uma série, mas eu não quero fazer nada, eu não quero responsabilidade, eu não quero nada. Sabe? E aí a gente tinha que gravar. E aí o Rian começou, né? Amor, vamos gravar? Amor, tá na hora, tipo, vamos gravar? Né? E, tipo, ó, até 2 horas a gente tava assistindo, né? Então 2 horas a gente para de assistir, a gente vai e grava. E eu não quero fazer nada, tô desde as 6 horas da manhã trabalhando e fazendo várias coisas. E aí eu levantei assim, putaça, tirei o cobertor, fui, botei uma blusa, e falei assim, tá, vai, vamos gravar logo, então, e já comecei a trazer arrogância nas minhas palavras, né, de tipo, estou com raiva, não queria gravar, não queria fazer isso, tô puta da vida, essa é a realidade, e esse sou eu no momento. E aí, a minha forma de estar naquele momento, contaminou o Rio. E aí, quando viu, o Rian também já tava tipo, então, não vamos gravar mais nada, e chega! E aí, quando viu, os dois já estavam contaminados por essa energia. E aí, até a gente conseguir sentar, e até a gente conseguir se acalmar, e a gente falar assim, cara, mas e aí? É isso, essa é a realidade. O que a gente vai fazer? A gente vai esperar um dia que a gente esteja bem, para daí a gente chegar e falar as coisas bonitas? O que vai chegar para esse momento agora é isso, sabe? E é isso, é uma semana por vez, é um dia por vez.
Na próxima semana as coisas já vão estar diferentes, porque o quanto que as coisas vão se modificando e a gente conseguir, sabe, trabalhar bem perante a impermanência da vida. Que às vezes as coisas vão estar de uma forma, às vezes as coisas vão estar de outra forma. E como a gente lida com isso é o que vai fazer a diferença, sabe? Porque se quando a gente está bem, a gente consegue estar aqui plenos e felizes, mas quando a gente não está se sentindo bem, a gente vai se esconder, sabe? A gente não vai fazer, a gente vai esperar estar daquela forma novamente. Daí não é a gente. Porque a gente não é só aquilo, a gente não é só felicidade, a gente não é só alegria. A gente também é raiva, a gente também é tristeza. Assistiram Divertidamente, não assistiram? A gente é tudo isso, todos nós somos tudo isso. E somos tão seres humanos e tão reais quanto qualquer um e bem longe de iluminação, né? Somos errantes e estamos aqui demonstrando toda a fragilidade dentro desse processo. Para dizer que é isso, que às vezes as coisas não vão ser tão fáceis, às vezes as coisas não vão ser tão simples, mas o que importa é a gente ter força, a gente ter sagacidade e a gente pedir para a espiritualidade compreensão de cada situação. Então, isso é o que a gente tem de melhor para oferecer para vocês nesse momento. E eu tenho certeza que nas próximas semanas coisas diferentes chegarão, mais força vamos ter, ou não, ou talvez na próxima semana a gente possa estar assim, tipo, meu Deus! Mas o que importa é a gente dar sempre a continuidade, a gente sempre, mesmo que esteja na fossa, a gente conseguir olhar e ter o quê? Ter esperança. Esperança em dias melhores, esperança em situações melhores, esperança que as coisas possam melhorar para nós e para todos. Então, eu sei que esse foi um vídeo atípico e que vocês não estão acostumados a nos ver dessa forma, mas também somos nós. Então, se você também curte a realidade das coisas e não só o encantamento e a fantasia, deixa o seu like, se inscreve no canal e ative os sininhos para receber todas as notificações e ficar por dentro de todos os estudos e das novidades que estamos preparando com muito carinho para trazer aqui para vocês. E se você se identifica com pessoas reais, deixa o seu comentário aqui pra gente. Se você também passa por esses questionamentos e se você também passa por essas crises e por esses momentos, deixa aqui pra gente, para que a gente não se sinta tão alienígena de estar aqui, né, se expondo dessa forma para vocês. Com base em tudo isso, você quer falar mais alguma coisa? Só que eu honro a sua humildade de trazer tudo isso, né? Como a gente falou sobre a importância da gente ser um exemplo, mais importante do que a gente fazer tudo perfeito, mas a gente conseguir, de alguma forma, reparar aquilo que a gente fez de errado, né? E eu honro isso e acho que o exemplo que a gente tem que dar, né, ao final desse vídeo é essa reconciliação. Eu queria te dar um abraço. Dizer que foi talvez o vídeo mais desafiador até agora do canal. Eu me julgo muito, eu me cobro muito com essas mensagens. É o estudo da minha vida, é a minha tese de vida. Mas eu também confio na magia do momento presente e na magia das sincronicidades do encontro das vidas. Eu acho que se essa mensagem ela chegou até você, ela vai conversar com o seu coração. Acho que isso que é o mais importante. E que possa te trazer uma esperança, que você olhe e fale, nossa, eu sou humano também. E as pessoas que me orientam também são humanas, as pessoas que cuidam de mim também são humanas. E que bom. Assim, quem sabe a gente não para de ser esses chatos que ficam fingindo algum tipo de coisa para outra pessoa pensar, sabe-se lá o que, né? E a gente, quem sabe, começa a ser mais humano, né? Isso é o que a mídia faz com a gente. Para que o marketing, né, ele gera tudo isso, assim, para vender. Então, o marketing cria pessoas que fingem ser perfeitas para que elas possam vender aquilo que elas precisam vender, sabe? E assim a gente vai acabando com toda a humanidade. Que essa ideia de força através da vulnerabilidade e do acolhimento, da sensibilidade,
abra novas portas dentro das suas relações, dentro das oportunidades da sua vida, que às vezes você nem está percebendo que são oportunidades, dentro de qualquer coisa que você esteja envolvido. Que você reconheça e acolha as suas dores e use isso como força para poder ter misericórdia também pelos outros. E quem sabe, se não perdoar agora, pelo menos aprender algo com isso. E que a gente nunca tenha medo de ser quem somos e que a transparência seja o nosso melhor espelho. Da nossa família para a sua. Muito amor no seu coração. Arro. Arro. Se cuida. Eu vou ficar aqui agora. Não. Acho que o teatro ia ser mais fácil. É? O teatro é mais fácil do que viver o drama da vida real. Antes fosse um script. Mas talvez a interpretação não fosse tão boa.